Olá pessoal, meu nome é Daniel, professor de filosofia de vocês. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre conhecimento, tá? O conhecimento através da antiguidade e como a filosofia ela participou, tá? Toda essa trajetória que a gente tem acerca do conhecimento. Então, primeiramente, se vem um questionamento bem presente, né? De onde que vem essa necessidade do ser humano de conhecer as coisas, né? De atribuir significado às coisas? A gente daí já tira grande parte de alguns dos conhecimentos que a gente vai ver mais à frente, por exemplo, o mítico, talvez alguns aspectos do religioso e parte da necessidade que o ser humano tem de atribuir significado às coisas que muitas vezes eles não entendem, tá? E dão um significado que fazem sentido para eles, para que eles se sintam mais seguros, tá certo? A gente pode dar um exemplo, por exemplo, quando a gente pensa na antiguidade, ou na pré-história, quando se havia algum fenômeno natural, alguma coisa do gênero, e o ser humano não tinha, né, capacidade científica para entender aquilo, e ele atribuía aquilo a seres superiores, a divindades e tudo mais. Mas o medo do desconhecido sempre foi presente no ser humano e a filosofia sempre tratou disso, tá? De várias maneiras. Então, para a gente tentar definir, qual seria essa definição, né, de conhecimento? O conhecimento nada mais é do que uma capacidade, tá? Que o ser humano tem de gravar conhecimentos a partir de experiências, a partir até de estudos e do que tem ao seu redor em sua mente. E através daquilo ele vai conseguir ter uma capacidade de interação melhor para ele no ambiente em que ele está, tá certo? Então, a gente basicamente pode-se dizer que é a única espécie que consegue realmente dominar os conhecimentos, tá? De testar esses conhecimentos e evoluir esses conhecimentos, tá? É a atividade pela qual o homem toma consciência dos dados da experiência que ele tem e ele procura compreendê-las ou explicá-las, tá? Então, a necessidade que a gente tem e somando tudo a isso, a gente vai ter aí o que a gente vai chamar de conhecimento, tá certo? Então vamos lá. Quais são as formas de conhecimento que a gente teve ao longo da jornada humana, né? Então a gente inicialmente fala aqui do senso comum, tá? O que seria esse senso comum? O senso comum vai ser aquele tipo de conhecimento que ele consiste em uma série de crenças admitidas por um determinado grupo social, tá certo? Que de modo espontâneo ou ingênuo, não crítico, tá? Que é decorrente de experiências do dia a dia. Então, muita coisa mesmo que a gente cresce, que vem dos nossos pais, dos nossos avós, são conhecimentos que vêm do senso comum, tá certo? Algumas superstições que a gente tem, algumas lendas urbanas, algumas coisas até desse gênero assim que a gente pode falar, vem desse senso comum que vem, às vezes passa, né, de geração em geração. Eu aposto que muitos de vocês, assim como eu, têm experiência de ter um conhecimento que veio da sua mãe, que veio da mãe dela, no caso da sua avó, e que ninguém nunca parou para testar e ver se realmente aquilo é daquela forma, mas a gente cresce, né, acreditando naquilo. Então, é um senso comum que vem de experiências do dia a dia, tá certo? Então, a gente vai seguindo aqui com o conhecimento mítico, que eu dei uma pequena explanação aqui na nossa introdução. Então, esse conhecimento mítico, tá? Ele se baseia em explicações para tentar dar significado a fenômenos, às vezes, que a gente não entende, como eu falei. A gente vai entender que o surgimento dos primeiros deuses, tá? Que o ser humano passa a cultuar, eles surgem através de explicações que o ser humano tenta dar a fenômenos que ele não conhece. Então, se a gente for parar para analisar alguma sociedade, a gente pode imaginar os nórdicos, por exemplo. Então, ou os próprios gregos, quando via um raio, né? Quando a maré estava muito
perigosa, estava alto, o mar estava agitado, então eles já atribuíam aquilo a algum ser superior que estava controlando aquilo e que ele, sei lá, deveria estar com raiva de alguma ação humana que foi feita ali e despertou a ira daquele ser, tá certo? Ou um raio, aí atribui a um ser, sei lá, a Zeus, eles vão criando, tá? Essas divindades, e a gente vai chamar isso de conhecimento mítico, por conta que se cria todo um panteão, digamos assim, desses deuses, e são criadas as histórias através disso, tá? Que vão vir através do tempo e das gerações seguintes. Então, vai ser um conhecimento mítico. Então, seguindo aí, a gente vai ter um conhecimento que a gente vai chamar aqui de conhecimento religioso ou conhecimento teológico, tá certo? Refere-se ao conhecimento de verdades reveladas pela sabedoria divina. Tá certo? Então a gente pode bem associar em alguns quesitos o mítico e o religioso, porque a gente está partindo do princípio em que se existe uma divindade, tá? Então, partindo do princípio que se existe essa divindade e que ela tem conhecimentos ilimitados e que ela de alguma maneira consegue passar esse conhecimento para a gente ou para aquela sociedade, ela vai estar passando um conhecimento teológico, um conhecimento religioso, porque existe ali uma religião que cultua essa divindade em questão e essa divindade ela passa informações, digamos assim, para aquela sociedade que a cultua. Então ela está passando ali conhecimento religioso, conhecimento teológico, tá? A gente pode citar, no caso, na nossa atualidade, a Igreja Católica, que é uma instituição religiosa que é voltada totalmente para esse conhecimento teológico religioso que veio se acumulando, né, durante todo o período da cristandade na Terra, né, desde o início da Igreja Católica, do cristianismo, que se vem tendo mais e mais pessoas contribuindo para o conhecimento teológico, no caso cristão, tá certo? Então, seguindo aqui, a gente vai ter o conhecimento científico, que aí vai ser totalmente diferente dos conhecimentos anteriores, tá? É aquele que, através de instrumentos, de técnicas e de recursos de observação, procura explicar esses fenômenos, tá certo? Então, procura explicar de uma maneira, digamos, bem mais técnica, tá? O conhecimento científico se baseia em análise, em demonstrações, recorre somente à observação de fatos, tá? Então, o conhecimento científico, ele elimina qualquer tipo de pé que haja no mítico ou no religioso, teológico, e ele parte para a questão dos testes, né? Do que se tem de fatídico ali, do que se pode ser comprovado, do que se pode ser testado, tá certo? E a gente vai ter aqui também o conhecimento filosófico, tá? É aquele que pretende investigar a coerência lógica, tá certo? Que o homem interpreta o mundo e dá sentido às suas ideias. Então, o conhecimento teológico, ele pode passear por todos esses outros conhecimentos aqui, tá? Ele pode trazer uma discussão entre todos esses conhecimentos anteriores que a gente falou aqui, tá? E lembrando que a discussão que se fala não é refutar, não apenas, mas sim trazer uma discussão em torno daquilo, tá certo? Mesmo que seja contra ou a favor, mas trazer uma explanação de ideias, tá? E muitos desses do senso comum ou até do mítico se perderam, tá? Foi desacreditado conforme as épocas passavam, por conta que o conhecimento filosófico refutava algumas questões que não havia defesa e acabava se perdendo conforme o tempo passava e acabou sendo desacreditado, e hoje a gente conhece por conhecimento mítico ou senso comum. Então, esse conhecimento filosófico ele vai passear por todos os outros, trazendo ideias acerca deles, tá? Então vamos lá. Como adquirir conhecimento, né? Quais as fontes que a gente tem que pode nos trazer algum tipo de conhecimento? Então são várias, tá? A gente pode começar aqui por sensação, tá? Sensação de frio, calor, que pode nos trazer um conhecimento. Por exemplo, você nunca foi, sei lá, no Canadá. O Canadá é um local que a gente sabe que é frio porque a gente já viu fotos, já viu relatos e sabe que lá neva. E lá é mais frio do que o Brasil. Porém, que você não saiba, nunca tenha ouvido falar, e você vai para lá, você sai do aeroporto e nota a diferença gigantesca no clima. Então, você teve ali uma sensação que lhe trouxe conhecimento de que o Canadá é frio, tá? Então,
é um conhecimento que adivinha aí de uma sensação. Então a gente vai ter aí o conhecimento através da observação, que aí esse é bem lógico, né? Tudo que a gente observa, a nossa memória fotográfica, ela vai gravar e fica ali na nossa mente e digamos que vai ficar como um HD ali na nossa cabeça que a gente vai ter guardado essas imagens, tá certo? A gente vai ter aqui a imaginação, que aí a gente pode atribuir a livros que a gente lê, a filmes que a gente vê, tá certo? Que a gente usa da imaginação com aquilo, tá certo? Que nos traz algum tipo de conhecimento, tá? A gente vai ter aqui a linguagem, tá certo? Que aí essa é bem clara e bem direta, que pode ser tanto a transmissão de conhecimento de uma pessoa para outra, como eu estou falando com vocês aqui, através de uma escrita também, tá certo? Se tem a linguagem escrita, visual ou falada. Então, é um conhecimento que a gente tem mais contato durante todos os nossos dias, tá? A gente vai ter a partir do raciocínio, tá certo? Para a gente conseguir, a partir disso, correlacionar fatos e causas, a gente vai ver mais sentido em alguns acontecimentos, a partir que a gente para raciocinar em torno deles, tá? E a gente vê significados ali e com isso a gente tem conhecimento. A gente vai ter ali também a intuição, tá? Intuição essa que está associada ali à nossa percepção instintiva, né? A sentimentos. Então tudo isso vai nos trazer algum tipo de conhecimento, tá certo? E a gente vai ter ali de testes, né? Que aí a gente vai ter um conhecimento através de testes, que a gente já está falando aqui, digamos, para associar aqui a um teste científico, ou qualquer outro tipo de teste que a gente possa fazer para ter um conhecimento em torno daquilo, tá? Diretamente a gente já associa a um conhecimento científico, porque a gente parou para analisar e ter um resultado que a gente pode chamar de fato, tá certo? Então, gente, é isso. Na aula eu vou estar passando uma atividade em torno desse assunto, tá? E a gente se vê lá.